suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje, sábado, 7 de fevereiro, vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje fala assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Provérbios 8:1. O texto é do livro Dias Mais Sábios e temos como título: a sabedoria está perto de você. A sabedoria está no cimo das alturas, nas encruzilhadas, junto às portas, em todo lugar. Todo homem é falto de entendimento, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Essa é a palavra da sabedoria que pregamos. Ela está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se você confessar com sua boca Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. É Romanos 10, 8 e 9. Dessa forma simples, você obtém o perdão dos pecados e pela fé recebemos a vida divina. Deus salva você da perdição eterna e lhe garante a vida eterna. Jesus entra em você como o Espírito, como a unção espiritual que guiará no caminho da glória. O Senhor é rico para com todos os que invocam o seu nome, pois todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer receber a verdadeira sabedoria? Então, vocês querem receber a verdadeira sabedoria, irmãs? Invoque, ó Senhor Jesus. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Tenha um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs, hoje irei ler o alimento diário de sábado da semana 4. Eu leio com oração. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Gênesis 9, 23. O perigo de expor a nudez da autoridade. Depois do dilúvio, Deus fez com o homem uma aliança, cujo símbolo foi o arco-íris. Assim toda a terra teria certeza de que nenhuma chuva ou tempestade se transformaria em um dilúvio. A partir dos 3 filhos de Noé, a terra toda seria repovoada. Gênesis 9, 18 a 19. Cada um dos 3 filhos daria origem a uma linhagem humana para povoar regiões específicas da terra. Os descendentes de Cã, por exemplo, ocuparam o sudoeste da Ásia, a Ásia Ocidental, e o nordeste da África. O sudeste da Ásia foi ocupado pelo filho de Cã, chamado Canaã, cujos descendentes são os cananeus. Ele dominou as terras que Deus prometeria dar a Abraão e ao povo de Israel. Abraão e Israel são descendentes de Sem,
Por isso, haveria conflitos entre essas duas linhagens pela disputa dessas terras. Quando os judeus foram libertos do Egito, Deus prometeu levá-los de volta para a terra de Canaã, mas alertou-os de que não andassem nos caminhos dos descendentes de Canaã, que ali se haviam perdido em idolatria. O nordeste da África, que também foi ocupado pelos descendentes de Cã, é identificado na Bíblia como parte do Egito, ocupado até Cush, localizado na região superior do Nilo, ao sul do Egito, atual Etiópia. O que passaremos a expor agora a respeito da história de Cã se conecta diretamente ao que vimos no início da semana, sobre o estabelecimento do governo de Deus na terra. No jardim do Éden, Deus governava o homem. Com a queda, iniciou-se o governo da consciência e, após o dilúvio, Deus estabeleceu Noé como autoridade, iniciando-se o governo do homem na terra. E como autoridade representativa de Deus, ainda que diante de possíveis falhas, ninguém teria direito de expor a vida de Noé, sendo esse, conforme lemos, exatamente o erro cometido por seus filho caçula. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Gênesis 9 a 27. Cã expôs a nudez do próprio pai. Se fosse outra pessoa qualquer, isso poderia ter menor gravidade, mas por ser Noé a autoridade sobre todos os seres humanos naquela época, Cã se levantava contra a autoridade que Deus havia estabelecido. O que significa expor a nudez? Significa expor a fraqueza da autoridade designada por Deus. Quem faz isso geralmente tem a intenção impura. Quando alguém expõe uma autoridade, ela deseja sair da submissão a essa autoridade. Geralmente faz isso para diminuir a força da autoridade, a fim de que sua pessoa tenha mais voz ativa diante das outras pessoas. Isso é rebelião. O que Arão e Miriam fizeram com Moisés seguiu o mesmo princípio. Eles o criticaram por ter se casado com uma mulher de Cush, mas na realidade estavam interessados em ser eles mesmos reconhecidos como boca de Deus entre o povo. Números 12, de 1 a 15. Eles estavam contentes por ser os irmãos mais velhos de Moisés e ter de sujeitar a ele, que, apesar de ser mais novo, era a autoridade que Deus estabelecera na época. Depois de Deus repreendê-los, Miriam se achou leprosa, e na Bíblia, lepra significa desobediência, rebeldia. Portanto, devemos lidar com seriedade com qualquer sinal de insatisfação e rebeldia em nosso coração. Qualquer busca por reconhecimento na igreja. Isso é um perigo. Ambição por posição e primazia na igreja vai levá-lo a expor a nudez da autoridade, com o objetivo de promover-se acima dela. Arão não ficou leproso porque foi rápido em se arrepender. Sigamos o mesmo caminho. Jesus é o Senhor. Oi, crianças! Vamos fazer a imersão do sábado?
tomar posse da terra para o Senhor. Vamos tomar posse da terra para o Senhor. Vamos tomar posse da terra para o Senhor. Vamos tomar posse da terra para o Senhor. Olá, muito bom dia a todas as irmãs que estão com a gente aí a semana toda desfrutando do Senhor. Feliz sábado para todas! Hoje é dia do descanso, né? Nós estamos no verdadeiro sábado. Em Cristo nós podemos descansar. Louvamos ao Senhor por mais essa semana que termina hoje, né? Hoje é o 7º dia da semana. Muitas lutas para você? Para mim também, mas nós vencemos aí todas elas, né? Então, graças ao Senhor pela força. A palavra do Senhor sempre nos revigora. É a nossa força, é o nosso consolo, o nosso refúgio. Tudo que nós temos de mais precioso é a nossa herança, é a própria palavra do Senhor, né? Então, hoje nós vamos continuar lendo os capítulos 26 e 27 de Êxodo. E eu convido você a orar comigo agora, para nós pedirmos ao Senhor luz, né? Também pedimos pelo sangue do Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, o sangue do Senhor nos limpa de todo pecado. Cristo é a realidade de todas as ofertas. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos o sangue precioso de Cristo para nos lavar de todo pecado. Senhor, também temos a água da palavra que nos lava de toda a impureza, de toda a poeira do mundo. Senhor, lava-nos, Senhor, por dentro e também por fora. Lava-nos, Senhor, com o sangue precioso de Cristo e com a sua palavra que jorra para nós diariamente. Também pedimos luz para que nós possamos ganhar nessa palavra, além das letras, além do que está escrito aqui, no preto, no branco, nós possamos ganhar a palavra rema para dentro de nós. Por isso, a palavra entra dentro de nós e faz morada em nosso coração. Senhor, a palavra venha nos iluminar, nos instruir, nos dar segurança e força, Senhor, para prosseguirmos até a sua volta. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um programa Mães Amorosas aqui com vocês. Graças a Deus, nós estamos prosseguindo, né? Hoje, Êxodo capítulo 26, também continua falando sobre o tabernáculo, né? Como que foi construído o tabernáculo debaixo da orientação do nosso Senhor. Nos mínimos detalhes, né? Tudo foi o Senhor quem determinou aqui. Todas as medidas foram determinadas pelo Senhor. Ontem nós vimos, em primeiro lugar, as ofertas, né, para o tabernáculo, porque sem oferta não tem como construir. Então, a primeira coisa foram as ofertas, depois veio a Arca da Aliança, depois o propiciatório, depois o Senhor falando, a primeira ordem do Senhor é sobre a Arca da Aliança, a construção, como que deveria ser construída a Arca da Aliança. Essa é a primeira coisa que o Senhor fala com Moisés. Depois o propiciatório, depois a mesa dos pães da proposição, o candelabro, e hoje nós vamos ver as cortinas, a cobertura de peles e as tábuas, o véu, o cortinato e as colunas, o átrio do tabernáculo e o azeite para o candelabro. Então, vamos começar capítulo 26, versículo 1. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida.
5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com as quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas, cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 m e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá as costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado, os 45 centímetros de outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 m o comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua a outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Versículo 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O véu, o cortinado e as colunas, versículo 31. Faça também um véu de pano azul púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata.
Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. O altar do holocausto, capítulo 27, versículo 1. Faça também o altar de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros, o altar será quadrado. A altura será de 1,30 m. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça como altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebolo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe mostrado no monte, assim o farão. Então, a observação, né? Cada item tem uma observação, né? Faça conforme te foi mostrado no monte, certo? Então, Senhor, exigindo aí, né, que seja conforme Ele ordenou, né? O átrio do tabernáculo, versículo 9. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprimento, haverá cortinas de 44 metros de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio, para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. Versículo 13. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro, versículo 20. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira batido para o candelabro,
para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Então, termina aqui a leitura de hoje. Muitos detalhes, né? Vamos para algumas notas aqui principais, que são muitas. São muitas notas. Vamos para algumas notas aqui. Vamos ver algumas, né? Nota 26, de 1 a 14. O tabernáculo, propriamente dito, era feito de 4 camadas. A primeira de linho torcido, a segunda de tecido de pelo de cabra, a terceira de couro feita de pele de carneiro tingida de vermelho, e a quarta de outro tipo de couro, cuja origem é incerta. A palavra usada para essa camada aparece também em Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, para descrever material para sandálias especiais. A tradução peles de texugo depende da similaridade do som do termo hebraico com uma palavra árabe para um mamífero marinho nativo do Mar Vermelho. Uma outra possibilidade é que a palavra hebraica seria uma palavra egípcia emprestada para couro. Nota 26, 15 e 25. O tabernáculo estaria orientado com seu lado aberto para o leste, sua parede curta para o oeste e suas paredes longas para o norte e para o sul. Nota 26, 15 a 25. O tabernáculo estaria orientado com seu lado aberto para o leste, sua parede curta para o oeste e suas paredes longas para o norte e para o sul. Reconstrução da Arca do Pacto, desenhada segundo o estilo egípcio. Aqui nós temos uma figura, não sei se dá para vocês verem, mas aqui na Bíblia King James tem. Conseguem ver? Esta é a arca. Nota 26, 31 a 35. O véu é um termo usado somente para essa cortina que divide as duas metades do tabernáculo propriamente dito. O aposento externo, o lugar santo, acomodará a mesa e o candelabro, descrito no capítulo 25. O aposento interno é o lugar santíssimo. Ele acomodará a arca e o propiciatório, que é a tampa, né? A entrada para o lugar santo do lado leste do tabernáculo teria uma cortina de tecido de linho do mesmo material fino que o véu, mas sem menção do querubim nele bordado. Nota 27:1. O altar, também chamado o altar de bronze, ficaria localizado ao lado fora do santuário ou tabernáculo propriamente dito, no meio do pátio quadrado em frente do lugar santo. Ele era de grande tamanho. Um homem de altura média em pé ao seu lado dificilmente conseguiria olhar para cima dele. Dificilmente conseguiria olhar por cima dele. Qualquer coisa queimando sobre ele estaria aproximadamente à altura da vista ou mais alto. No tabernáculo, logo na entrada, tinha o altar de bronze. Ele ficaria localizado do lado de fora do santuário, ou tabernáculo propriamente dito, né? No meio do pátio, quadrado em frente ao lugar santo. Então, esse altar, ele ficaria em frente, no meio do pátio, quadrado em frente ao lugar santo. Ele era de grande tamanho. Um homem de altura média em pé ao seu lado dificilmente conseguiria olhar por cima do altar, certo? Ele era bem alto. Qualquer coisa queimando sobre ele estaria aproximadamente à altura ou da vista, altura da vista ou mais alto. Nota 27:2. Descobertas por arqueologistas indicam que
pontas em forma de chifre eram típicas de altares de pedra. O altar de incenso também teria chifres, que podem ter sido símbolos de força. O Salmo 118, 27 menciona o uso de cordas para amarrar um sacrifício aos chifres do altar. O sangue era colocado nos chifres, tanto do altar da oferta queimada, como no altar do incenso. Uma pessoa em busca de refúgio, na esperança de evitar a morte, se agarraria nos chifres sobre o altar da oferta queimada. A gente já viu isso acontecer, né? Em 1 Reis, capítulo 1, 50 a 51, e também no capítulo 2, versículo 28, né? O próprio Adonias, né, irmão de Salomão, foi segurar nas pontas do altar, né? Uma vez que o altar era oco, o que facilitava sua portabilidade, ele podia ser enchido de pedras e terra cada vez que o tabernáculo fosse reconstruído. Então, ele era oco. Olha só, que interessante isso, né? Olha que interessante a nota 27.8. Uma vez que o altar era oco, o que facilitava sua portabilidade. Ficava mais leve, né? Para carregar. Ele podia ser enchido de pedras e terra cada vez que o tabernáculo fosse reconstruído. Para carregar, ele ia oco, mas poderia encher de pedra, né? Para ficar mais pesado. Nota 27, 9 e 18. O pátio do tabernáculo seria circundado por uma cerca com 2 metros e 25 centímetros de altura, feita de tecido de linho pendurado em colunas a cada 2 metros e 25 centímetros. Como o tabernáculo propriamente dito, ela teria uma abertura para o leste. Nós fizemos, com um grupo de jovens, né, cuidando de jovens, nós fizemos, há alguns anos atrás, nós fizemos um tabernáculo com alguns jovens, né, e foi muito legal, né, todo mundo confeccionando, e aí a gente tinha que consultar a Bíblia para saber como era, né, e nós fizemos essa cerquinha aí, com palitinho de sorvete, né, com linho branco, e eu tenho até hoje essa maquetezinha aí do tabernáculo que nós fizemos. Nós desfrutamos bastante aí nessa época aí, quando confeccionamos, né? Fica a dica aí para você que cuida de jovens. Nota 27, 20 a 21. Esta variedade de óleo puro de oliva, esmagadas e prensadas, em vez de trituradas no moinho, forneceria uma luz brilhante com pouca fumaça. A menção de Arão e seus filhos, que manterão acesas as lâmpadas, prepara para o começo de uma longa sessão, os capítulos 28 a 29, que descreve os preparativos para o seu serviço, né? Serviço levítico, né? O tabernáculo é chamado de tabernáculo da consagração, em razão da intenção do Senhor de ali encontrar-se com o seu povo. Então, é chamado tabernáculo da consagração, porque em razão da intenção do Senhor de ali encontrar-se com o seu povo. Nós conseguimos ler todas as notas aqui. Um pouco rápido, né? Mas conseguimos ler todas as notas dos capítulos 26 e 27. Até amanhã, se Deus quiser. Fique aí com a irmã Lene, que com Salmos, Provérbios, terminando Mateus, hein? Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Bom dia. Graças a Deus, o Velho Testamento já foi lido, compartilhado, leu as notas maravilhosas, o do Êxodo, né? Agora vamos continuar com a leitura, seguindo o roteiro anual. Então, vamos ler Salmos, capítulo 31, versículos 1 até 8. Provérbios, capítulo 8, do 1 a 11. E o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 30. Então, vamos ler os Salmos, que fala assim: Lamento e louvor ao mestre de canto, é Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa.
Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Amém? Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 8, do 1 até o 11. A excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. É verdade, não adianta ter riqueza, ouro, joia e não ter sabedoria, ser um tolo, ser uma pessoa perturbada, né? Melhor sabedoria, depois as outras coisas vêm, que com a sabedoria as pessoas vão saber lidar com tudo, né? Amém? Vamos ler agora o Evangelho de Mateus. Mateus 25, do 1 ao 30. A parábola das 10 virgens. Senhor Jesus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as 2 lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pregar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiu ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que entravam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora.
É como diz lá em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto nós estivermos aqui, temos que vigiar, buscar o Senhor, para quando o Senhor chegar, o Senhor voltar, estaremos preparadas, com as lâmpadas cheias. Agora a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O versículo 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Irmãs, até amanhã com mais leitura bíblica, que nós possamos multiplicar os talentos do Senhor, ser produtivas, né? Dar frutos para o Senhor. Os talentos são, a gente tem que pregar o evangelho e produzir frutos. O Senhor nos deu os 2 talentos, vamos produzir 4. Vamos dar 4 frutos para o Senhor. Amém. Até amanhã. Fazer a vontade do Pai e pra terra o seu reino trazer. Para isso o Senhor nos criou, para cidades nos comissionou. No Espírito devemos andar e assim muitos filhos gerar, e cuidando com amor de amor, pois em Cristo Deus nos chamou. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar e labutar. Em Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer.
fazer a vontade do Pai, o Evangelho em todo lugar. É a economia de Deus, sua escolha e o plano seu. Deu-nos vida em Cristo Jesus, antes trevas, hoje na luz, e a vida se expandindo assim, seu propósito irá se cumprir. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar, irá botar. Em Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer, e o reino estabelecer. Em Cristo Jesus, antes trevas, hoje na luz, e a vida se expandindo assim, seu propósito irá se cumprir. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar, irá botar. Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer, e o reino estabelecer.